Jesus, nós nos reunimos para te adorar, nós nos reunimos para cultuar o teu nome. Uma vez mais eu quero clamar em teu nome como um instrumento em tuas mãos, Deus. Usa a minha vida para que o teu nome cresça, para que o Senhor seja conhecido e exaltado, Pai. Que nada possa nos atrapalhar, Deus, de conhecer um pouquinho mais do Senhor, de conhecer um pouquinho mais da tua palavra, Deus. Que nós possamos ser mutuamente edificados e que o Senhor seja exaltado em nosso meio, Pai. O Senhor já recebeu o nome que é sobre todo nome, mas nós queremos entronizar o teu nome no nosso meio, Pai. O Senhor é dono dessa reunião, conduza conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, a gente está continuando uma série chamada Uma Vida com Propósitos. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa que eu percebi nesse tempo, não sei quantos de vocês são mais velhos, né? Tinha um livro que foi muito bênção na minha vida, sei lá, uns 15 anos atrás, um pouco mais, que o nome era Uma Vida com Propósitos. Rick Warren, o autor e tal, e eu vejo que muitas vezes a igreja fala sobre isso, mas mistura algumas coisas, não consegue diferenciar propósito, chamado, vocação, fica meio subjetivo, assim. Ontem a gente brincou aqui quando a gente fala sobre devoção, tem gente que fala, eu sei o que é, só não sei explicar, sabe? E às vezes fica meio... Propósito também parece que é uma coisa muito ampla, que todo mundo parece que sabe o que é, mas ao mesmo tempo não sabe explicar. Se fosse para definir o que é propósito, o que é uma vida com propósitos, parece que fica meio no ar, parece que a gente não tem clareza, então por isso a gente veio com essa série de uma forma geral, mas eu trouxe para a gente começar mesmo um pouquinho da diferença entre chamado, vocação e propósito. O pessoal que me conhece da igreja sabe que eu vou falar 500 vezes, provavelmente mais, sobre primeira menção, sobre mandatos criacionais, e vai ter isso na mensagem de hoje, mas eu digo que, para quem nunca me ouviu falando sobre isso, primeira menção é uma, de certa forma, regra teológica que diz que se a gente quer saber sobre um assunto na Bíblia, é importante a gente procurar a primeira vez que esse assunto foi citado, a primeira vez que esse assunto foi mencionado, que provavelmente todas as outras vão ter como base, como referência essa primeira vez. E a primeira vez que há um chamado na Bíblia, ele é em Gênesis. Quando o homem tinha acabado de pecar, o homem e a mulher, né? Tinham acabado de desobedecer uma ordenança do Senhor, e Deus, na viração do dia, como de costume, estava lá e o homem não estava. E aí, a primeira vez que a palavra chamado aparece nas Escrituras é naquele momento, é Deus chamando o homem, dizendo, onde você está? E então, chamado tem a ver com convocação. Você vê que não é um convite. Por mais que Deus sempre nos chame de forma muito educada, sempre trabalhe com sugestões, na Bíblia a gente vê sempre Deus falando, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tem o se ali. Ele não está obrigando nenhum de nós, mas a palavra chamado, ela vem de uma palavra lá no hebraico, e no grego ela tem a mesma conotação, digamos assim. Ela fala sobre convocação. Entenda, pensa você comigo, Deus fazendo o que fazia todo dia, que era chegar ali e ver como é que estava Adão, como é que foi o dia, ter um tempo de relacionamento direto com o homem. E aí, por causa do pecado, o homem não apareceu. Você tinha um encontro marcado e essa pessoa não apareceu. E aí o chamado era essa convocação de Deus para o homem. A gente, enquanto igreja, fala muito e falou muito nesse final de semana sobre ministério, que é serviço, mas que
a base para nós, enquanto ministério, é primeiro responder o chamado do Senhor, que é para estarmos com Ele. A partir de estarmos com Ele, nós temos uma identidade, sabemos quem somos e aí fazemos, porque sempre tem coisa para fazer. A igreja sempre tem mais trabalho que gente, é sempre uma realidade. Todas as igrejas que eu conheço têm mais trabalho que gente. E o que Deus falou muito tempo atrás, dizendo que a seara é grande, poucos são ceifeiros, continua. Mas, então, de uma forma bem prática, chamado primeiro é uma convocação, é um convite que Deus faz para cada pessoa para uma vida com Ele. Com Ele. Chamados a estar com Ele é nosso primeiro chamado. Todos os cristãos são chamados a serem discípulos. E aí, sendo discípulo, sendo filho, com essa identidade, nós vamos exercer aí a nossa vocação e um propósito de acordo com a resposta nesse primeiro chamado. Primeiro. Então, vocação, a palavra vocação, então, vem do latim, que é vocatio, que é quase a mesma coisa. Você fala, se você olhar chamado e você olhar vocação, é quase a mesma coisa, só que vocação é chamado para algo. Primeiro, Cristo nos chama para estar com Ele, um primeiro chamado, e a partir da gente entender quem Ele é, quem a gente é, aí agora Ele fala, agora tem uma coisinha para você fazer, tipo assim, agora eu vou te mostrar quem você é, para você fazer algo. Então agora o chamado é para algo, quase que vocação é de certa forma como a gente responde ao primeiro chamado de Deus. Nós vamos até Ele e a partir disso, vocês lembram em Gênesis, Deus tinha colocado o homem para cuidar do jardim. E aí, entendendo quem Deus era, o jeito que Deus gosta, o que agradava o coração de Deus, o homem podia cuidar da forma correta do jardim. Então, a vocação, digamos assim, de Adão seria cuidar do jardim, o cultivar e guardar, que muitas vezes vocês vão me ouvir falar, que é esse cuidado, esse zelo a partir da resposta de um chamado. Então, vocação está ligada a habilidades, a personalidade, a talentos que Deus nos concede. Então, se há uma vocação, é porque Ele nos deu dons, talentos e habilidades. Então, começa nele, e aí, a partir disso, você reconhece essas questões, você vai se percebendo, e fala, poxa, eu acho que eu sou bom nisso, e isso aqui eu posso fazer melhor para Deus. E aí, a gente corresponde a um primeiro chamado como vocação. Então, normalmente, quando você fala assim, teste vocacional, tem a ver com o quê? Trabalho, normalmente, né? Normalmente, quando a gente fala sobre isso, a pessoa vai fazer um teste vocacional para entender a vocação dela, para saber no que ela vai trabalhar. Então, é a resposta, como nós vamos corresponder a Deus. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente pode crescer e melhorar, porque a gente acha que as únicas formas de servir a Deus são dentro da igreja. Eu sirvo a Deus sendo pastor, eu sirvo a Deus sendo mestre, evangelista, apóstolo, essas coisas dali que falam dos 5 ministérios. Mas você pode ser uma pessoa que manifesta a glória de Deus, sendo um educador social, sendo um assistente social, sendo um professor, sendo um empresário, sendo um médico. Se você entende quem Deus é, quem você é nele, e aí a gente consegue estabelecer uma vocação que glorifica o nome do Senhor, porque a gente sabe quem a gente é, sabe? A gente não é cristão dentro da igreja e fora não é. Os nossos valores continuam no nosso trabalho. A gente continua e lá a gente vai tentar manifestar o reino de Deus a partir da nossa identidade. Jesus dizia assim, o filho faz o que vê o pai fazer. E ele falava, quem me vê, vê o pai. Se a nossa identidade é ser filho de Deus, nós temos que fazer conforme vemos, ouvimos ele fazendo nos evangelhos, porque isso revela o pai, isso mostra quem Deus é. Então, vocação a gente corresponde. E aí, propósito, no grego, é uma palavra chamada telos, que ela fala fim, alvo ou intenção. E aí parece que é o resultado de tudo isso, de certa forma. Você tem um chamado de Deus, chamados a estar com Ele, e aí a fazer algo que glorifica o nome dEle, que faz Ele conhecido,
E aí o propósito já é o fazê-lo conhecido, de certa forma. O fim de tudo isso. Para que ser chamado? Para que se relacionar com Deus? A resposta é fazer Deus conhecido. Então, ainda que a gente diminua muitas vezes o chamado talvez a um ministério, a gente chega e corresponde, a gente chega na igreja e pergunta o que a gente tem que fazer. Primeira coisa que as pessoas chegam, principalmente os acelerados igual eu, mais ativistas, assim, né? O que tem para fazer? Põe eu na escala. Eu estou disposto a fazer. Daí você fala, mas você sabe quem você é? Eu lembro que essa pergunta me foi feita lá no começo da minha caminhada com Cristo. E só essa pergunta já me deu uma crise. Que a pessoa que era pastora na época falou, quem que é o Du? Quem é você quando ninguém está vendo? E aquilo mexeu comigo e eu era uma pessoa que, digamos assim, era meio camaleão. Cada ambiente eu me colocava de um jeito, usava um monte de máscara. Era, só Jesus, mentiroso pra caramba. E por trás de tanta coisa eu não sabia quem eu era direito. Fiquei nesse processo tentando entender, só que quando eu olho para Deus, eu descubro quem eu sou. Não sei se você sabe a palavra, você viu que eu gosto de palavra, né? Que eu gosto do significado das palavras, eu gosto dessas coisas. A palavra identidade, na etimologia da palavra, que é tipo a origem da palavra, significa igual ao original. E eu descubro uma identidade olhando para o Criador. Ele é o primeiro, Ele é o princípio de todas as coisas, e quando eu olho para Deus, eu descubro quem eu sou. Por isso a gente pode falar, sou filho. Então, mas o propósito final de um filho que se relaciona com Deus, sabe bem quem é, zela pelas coisas, com habilidades, talentos, exerce a sua vocação, é fazer Deus conhecido, glorificar a Deus e desfrutar de quem Ele é. Então, se a gente vai falar de propósito, eu preciso lembrar que se o que você está fazendo não faz Deus conhecido, você está errando no seu propósito. Você pode ser bom pra caramba no que você está fazendo. Se isso não revela quem Deus é, tem alguma coisa errada. Então, o chamado é o convite de Deus. A vocação é a forma prática para viver esse chamado no mundo com dons e talentos. E o propósito é esse pra quê maior, que é glorificar a Deus sendo parte da missão dele. Jesus, quando ele veio e nos ensinou o Pai Nosso, ele falava, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a vontade de quem? Dele. A vontade de Deus na terra como é no céu. Nosso papel é reproduzir a realidade do céu na terra, como filhos que fazem o que vem o Pai fazer. Como é que a gente vê o Pai fazer? Se relacionando com Deus, sabendo o que agrada o coração dele, tendo intimidade com Deus, conversando com Deus. Mas aí, falando sobre propósito especificamente, a gente fala assim, ó, Deus tem algo grande na sua vida, por isso que Ele te chamou. E parece que na vida de alguns é maior do que na de outros. E aí parece que já virou um negócio meio... A gente hierarquizou alguns propósitos e alguns ministérios e algumas coisas. E parece que, tipo, Deus insistiu na minha vida, por exemplo, por pelo menos uns 15 anos, né? Pessoas orando por mim, minha família, minha esposa, e Deus literalmente se revelando a mim de todas as formas possíveis. E aí tem gente que fala, não, é porque o propósito é grande. Nossa, que a obra que Ele tem na sua vida é grande. Querida, a obra na minha vida e na tua vida é a mesma. Tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Fazer de criaturas filho. Pessoas que eram destituídas da glória de Deus porque somos pecadores, agora podemos ser salvos porque somos filhos. A obra é a mesma. O tamanho da obra é a mesma. A cruz. Não tem essa de se eu vou pregar para 5.000, se vai pregar para 1. A obra é a mesma, porque uma alma vale mais que o mundo. A obra é a mesma, porque ela fez a gente nascer de novo. Sabe quando Nicodemos fala, Deus, e como é que eu nasço de novo? Então tem que entrar na barriga da minha mãe
Ele fala, não, tem que nascer da água e do Espírito. Essa é a obra de Deus na minha e na tua vida por meio de Jesus, por meio da cruz. Então a gente tem que parar com essa conversa. Que o chamado é grande, que o propósito é grande, o propósito é o mesmo, glorificar a Deus e fazer Ele conhecido. A obra foi a mesma, a cruz. Não importa se você é menos ruim que eu. A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque a gente faz competição de pecado. Não, mas eu não era tão ruim igual aquele irmão. Sabe quando a gente olha para uns e fala, não, mas aquele irmão, vixe, usou droga, nossa. Não, eu sou bonzinho. Só minto de vez em quando. A obra para mim e para a sua salvação, para o bonzinho e para o traia, é a mesma. Cristo na cruz. E aí a partir disso, a gente desmistificando isso, a gente cumpre um propósito que tem a ver com uma questão individual ao mesmo tempo que ele é coletivo. Quando a gente fala assim, ó, essa pessoa tem uma vida com propósitos, viveu com propósitos. Você escutar essa frase, você imagina alguém egoísta que viveu para si mesmo, para conquistar as coisas dele ou não? Alguém egoísta. Não, essa pessoa tinha um propósito, comprar uma mansão. Ah, essa pessoa, o propósito dela era ter um carro. Faz sentido? Para mim não faz. Sempre que eu penso nessa frase, aquela pessoa viveu com propósito. Cara, sempre é alguém que viveu para além da própria vida, que dedicou a vida para muita gente. Então, quando a gente pensa em propósito, eu já penso nisso. Ele é maior do que eu. É maior do que a minha individualidade. É maior do que a minha vida, a minha família. Que a gente também faz isso. A gente separa as coisas em caixinhas. E apesar da gente chamar os outros irmãos na igreja, muitas vezes a gente é seletivo com as pessoas que a gente dedica a vida. E já falei muitas vezes, o reino de Deus, eu creio que Deus nos respeita, digamos que a gente não vai ter afinidade com todo mundo, mas fidelidade tem que ter com todo mundo. Se meu irmão me mandar mensagem 3 horas da manhã e falar, teve uma vez que ele fez isso, né? Não se assusta com o que eu vou falar. Meu irmão mandou uma mensagem um dia para mim, 3 horas da manhã, falou, matei alguém. Eu falei, meu Deus, cara, como assim? Né? Sem entrar muito nos detalhes, você acha que eu pensei, acho que estou com muito sono, não vou lá agora. Não, levantei, tipo, como é que a gente resolve? Vamos ver o que tem que fazer. Falei, foi uma situação por causa de bebida, briga, né? E teve agressão, e realmente a pessoa teve um traumatismo craniano e teve risco de morte. E eu conheci a pessoa, então fui fazer essa mediação toda. E eu não pensei 2 vezes, era meu irmão, ponto. E ainda que hoje eu tenha mais afinidade com o Tiago, com o Heron, com o Edson, com o Kaique, com as pessoas que convivem comigo, eu tenho mais afinidade com Elias, por exemplo, eu tenho mais afinidade com o Dirk, uma galera da igreja, eu tenho mais afinidade com vocês hoje do que com o meu irmão. Porque hoje a vida dele está caminhando para um lado, a minha para o outro, os assuntos não batem, se a gente conversar não tem muita conversa. Se a gente não falar da nossa família, é meio distante, sabe? Mas há uma fidelidade, é meu irmão, ponto. A gente precisa ter clareza de que propósito fala sobre essa grande família. A galera sabe que eu tenho a agonia daquela música e toda vez que canta de novo, ficam me zoando. Que a gente canta, uma família sem qualquer falsidade. Não é que eu não gosto da música, é que eu tenho agonia enquanto a gente não fizer ela ser verdade na nossa vida, enquanto igreja, sem falsidade, viver essa verdade de ser irmão, mas isso tem a ver com um propósito que vai além de mim. Preciso parar de achar que é sobre o meu núcleo familiar, e só que minha casa está bem, minha família está bem, mas a Bíblia fala assim, uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Só que a gente endureceu o coração de um jeito que a gente não sente a dor do outro. A gente fala que é pró-vida, mas os que nasceram então na beira da calçada a gente nem se incomoda.
A gente é pró-vida dos que não nasceram, porque se nasceram a gente não quer ideia. Isso é uma incoerência gigantesca. Não faz sentido. Que vida que eu sou pró-vida de quem? Pró-vida dos que são dentro da minha casa. Para quem não sabe, meu TCC na graduação foi contra o aborto. E aí eu fui estudar sobre uma das principais causas de aborto no Brasil, é porque pessoas, temas delicados, mas mulheres são estupradas. Em sua grande maioria dos casos de aborto é por isso. E aí eu fui estudar os caras então, né? Falei, se esses caras são um problema. E a grande maioria dos homens que cometeu isso, fez porque ele acha que digna de respeito são somente as mulheres da sua casa. A mãe, a irmã, a prima, e olha lá. Só que assim, essas pessoas que não conhecem Jesus pensarem assim não me escandaliza. O que me escandaliza é o cristão dizer que o outro é irmão e achar que o que é importante para ele é só o núcleo familiar dele. Que é só dentro da casa. Que propósito tem a ver com... E aí ainda cita a Bíblia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bênção, glória a Deus. Eu quero que a minha casa sirva, que a minha filha sirva, que as nossas famílias sirvam. Mas que nós sejamos uma família que faz Jesus conhecido onde quer que a gente vá. Uma grande família. De verdade. E eu sou grato a Deus porque a gente tem começado a viver essas coisas. Eu acredito muito. Falei pro Ju. O Ju falou também, que lembrou que eu falei e tal. Que eu sei que hoje se eu morresse, eu tenho tranquilidade que pessoas dessa igreja cuidariam da minha esposa e da minha filha. Feliz por isso. Tem noção que a calça que eu tô, o Ju que me deu. Sabe, as pessoas conhecem nosso coração, a nossa necessidade, um cuida do outro e ajuda, isso é bom demais, cara. Viver essa verdade. A gente precisa viver essa verdade. Mas a gente precisa entender que nosso propósito maior não é uma coisa a ser feita, em si uma pessoa a se relacionar. Não é um projeto. Nosso propósito maior é Cristo. É Ele conhecido, Ele formado em nós, Ele revelado. A Bíblia fala, Cristo em nós é a esperança da glória. Só que como é que eu vou gerar Cristo em alguém se eu não conheço Cristo? Sabe, uma coisa que eu fico angustiado também é quando rola uns evangelismos, que a gente está indo para a rua falar de Jesus, mas Ele não está lá. Porque eu fui sozinho, eu não carreguei a presença como deveria. Imagina que chato seria, eu falo assim, querido, vai na minha igreja, que é legal, e que Jesus vai estar lá. Aí você chega e Ele não está, é frustrante, cara. A gente precisa ser uma igreja que atrai a presença de Deus, conhece Deus, Ele é gerado em nós e a gente faz Ele conhecido. Aí nosso evangelismo é eficaz. Eu queria ler uma frase com vocês. Eu não anotei o autor, mas depois eu cito a referência, mas ela não é minha. Mas diz assim, o ponto mais alto da vocação cristã não consiste em nos tornarmos pastores, profetas, apóstolos ou algo do tipo, mas em nos tornarmos semelhantes a Jesus. Pois todos esses ofícios não são um fim em si, mas um meio para que aponta para o alvo sublime, a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito, a saber, Cristo. Então, se há um propósito para mim e para você, Cristo. O propósito é Cristo, conhecer Cristo, ser parecido com Cristo, fazer Cristo conhecido. Esse é nosso propósito. Você tinha dúvida? Qual é seu chamado? Conhecer Cristo. Sua vocação, trabalhar para fazer Ele conhecido. Ficar parecido com Cristo. Seu propósito, ser uma igreja que manifesta Cristo. Esse é o nosso propósito. Se tinha dúvida, eu espero que você saia daqui sem ela, por favor. Quando eu falo dos mandatos criacionais, se você não sabe o que é isso, mandatos criacionais são ordenanças que Deus deu para o homem antes da queda. Antes da queda, Deus tinha dado umas direções. Então, isso fala sobre... São três, mandato social, mandato espiritual e mandato cultural. Que daí, em Gênesis 2,15,
Deus falou assim: eu coloco você aqui no jardim para cultivar e guardar. Tem a ver com isso. O espiritual é se relacionar com Deus. O cultural, por mais que a gente ache que cultura tem só a ver com, sei lá, artes e algumas coisas, características de povos, assim, a gente fala que cultura é isso. A palavra cultura, na sua raiz literal, ela é a mesma para cultivo, culto e trabalho. A mesma raiz literal das mesmas palavras. Então, quando eu cultuo a Deus, quando eu cultivo o que Deus me deu, a terra, né? E quando eu trabalho, eu estou cultivando. Eu estou respondendo a esse mandato. E aí, de forma, primeiro, respondendo, estando com Deus, fazendo para Deus e me relacionando com as pessoas. Eu estabeleço cultura. E aí, que cultura? A gente precisa falar sobre a cultura do reino de Deus. E se você não sabe qual é a cultura do reino de Deus, a gente pode ler junto o Sermão da Montanha, que ele detalha bastante. Se você já não entendeu na Bíblia inteira, tem bastante coisa, mas ali seria o resumo prático do como a gente deve se comportar, qual é a cultura do céu. Uma cultura do reino. Então nós fomos chamados para estar com Ele, para cultivar. Entre chamado e vocação e propósito, tudo emaranhado numa coisa que eu trouxe separações, mas na prática parece que se você entendeu quem você é em Cristo, vai virar uma coisa só. Porque eu não me relaciono com Cristo só a hora que eu estou no meu quarto ou só no domingo no culto. Eu me relaciono com Cristo todo dia, toda hora, orando, sem cessar. E aí eu caminho com Ele. Então, quando a gente cultiva, a gente não só trabalha, mas a gente expressa culto. E quando a gente trabalha, a gente pode expressar culto a Deus em tudo que nós fazemos. A gente precisa aprender a transformar o nosso cotidiano em uma forma de cultuar a Deus. Tem um livro chamado Liturgia do Ordinário. É bom pra caramba esse livro, porque essa pessoa, ela fala que é muito mais importante o que eu faço com Deus e para Deus durante toda a semana do que eu faço no domingo. Judson de Oliveira, ele fala: se você não se preocupa com Deus todos os dias, não se preocupe dia nenhum. Chega meio a ser extremo, mas é que preocupar com Ele só um dia dizendo que agora é o dia do Senhor, me desculpe, mas quem de você gostaria de uma pessoa que falava, pensa, a igreja é para ser noiva de Cristo. Ele vai voltar para encontrar essa igreja. Quem aqui gostaria de casar com uma pessoa que fala que gosta muito de você, que te ama pra caramba, mas ela conversa com você no domingo? Não, né? Falei, não, esse negócio não vai dar certo. Falei, alguém está mentindo aí. Não faz sentido. Então, nós precisamos encontrar formas de cultuar Deus no nosso cotidiano. Essa mulher traz exemplos simples assim, ó. Ela fala, cara, quando eu arrumo minha cama, isso é uma manifestação de quem Deus é, porque Deus é o Deus que trouxe ordem ao caos. E quando eu trago organização na minha cama, no básico, eu glorifico a Deus. Se a gente é templo do Espírito Santo, quando eu vou para a academia, porque eu cuido do templo, eu cultuo a Deus. A gente precisa ser cristão fora da igreja, porque senão a gente só sabe ser cristão aqui. Super espiritual. Nossa, a gente é muito bênção na igreja. Só que a gente não consegue muitas vezes fazer isso fora, porque a gente criou caixinhas, ambientes para fazer coisas e outros para fazer outras coisas. Só que o nome disso é hipocrisia, na verdade. A gente, se é uma pessoa, se é duas, se é três, se tem dupla personalidade, sei lá. Eu não tenho, né? Não existe, por mais que eu tenha dado esse exemplo, camaleão humano não existe. É só máscara, mentira e hipocrisia. Então a gente precisa ser inteiro, íntegro diante de Deus. E como é que você é inteiro? Tem gente que se ofende, que eu falo, nossa, sei lá, chapei na presença. Você fala, credo, esses termos. Ai, que ofensivo. Querido, vai no dicionário, procura a palavra chapado no dicionário. Está escrito assim, ó, perfeito, completo, que se encheu.
Algo, se você chapar algo, é preencher algo. Deus me preencheu por completo, não há falta nenhuma, não há vazio, não há carência. Sabe? Me chapou por inteiro, me completou. Deus me faz ter plenitude na vida, vida e vida em abundância. E aí eu sou isso, sou cristão. Não tem como não ser. Em algum momento eu deixo de ser o Eduardo. Eu sou o Eduardo, desse jeito. Cheio de Cristo, graças a Ele. Comprado por Cristo, transformado por Cristo. Tem uma música da Heloísa Rosa, ela fala: mesmo que o mundo diga não, mesmo que as circunstâncias gritem não, ainda assim eu não posso negar, o Senhor é real para mim. Não tem como. Eu não conseguiria. Cara, eu já até tentei me desviar já. Não tem como, não consigo, não tem mais como viver uma vida como se Deus não fosse real. Não tem como viver como se Ele não existisse. É como se eu trancasse a respiração e falasse que vou viver minha vida sem respirar. Quanto tempo você aguenta? 2 minutos? Não dá. E não é poético falar que Ele é o ar que eu respiro. Eu desesperadamente preciso do ar para viver. Mesmo que eu dissesse que não. Não é porque eu sou bonzinho, é porque Ele é bom em todo tempo. Se a gente se perguntar, o que eu faço hoje que revela a glória de Deus? Porque pensa comigo, se fosse só isso aqui, sem desmerecer o culto de forma alguma e diminuir o culto, porque eu sou feliz pra caramba, eu vou falar sobre isso um pouquinho com a gente. Mas aqui todo mundo teoricamente conhece, né? Tipo, é acender a luz no meio de um monte de lâmpada. É tipo, a gente precisa congregar. Ele falou para a gente congregar. A Bíblia fala: não deixe de congregar. O Tiago leu no começo: Salmo, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É bíblico. Mas a gente não pode reduzir isso somente ao domingo. A gente precisa fazer isso. Tem uma história, eu acho que é historinha, né? Mas diz que a menininha falou pro pai: pai, por que você não mora na igreja? E o pai falou: não entendi por quê. Ela falou: porque na igreja o senhor é uma benção. Abraço todo mundo, querido, gente boa. Em casa o senhor é um pilantra, grosso, ignorante. Bora. Eu vou me controlar e segurar ele aqui, ó. Se você não tem uma resposta para essa pergunta, o que eu faço que revela a Deus? Procure. Fale: Deus, como eu te faço conhecido? Deus, como eu te revelo, Deus? E não é assim, ó, por mais que eu acho que a gente pode. Hoje, uma galera do meu trabalho aqui, a gente pode, sei lá, vamos fazer uma célula lá. Pode. Mas se eu falar, vou parar de trabalhar, no momento do meu trabalho eu vou lá fazer uma célula, tá errado. Que na verdade o meu contrato fala que eu dispus o meu tempo para fazer aquilo que é o serviço da casa. E ainda que Cristo em momentos do dia faça parte das nossas conversas, a gente não deixa de trabalhar, porque senão você está roubando. Seu chefe está errado. Porque daí também, de novo, a gente acha que pode ser só espiritual se fizer uma célula no trabalho. Não, porque se ninguém tiver um som no violão, a gente não consegue fazer um culto. Daí está errado de novo. Obrigado. Pode deixar?
De novo, João 5,19, Jesus dizia, eu faço o que vejo o Pai fazer. João 14,9, ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós precisamos ter isso como base, porque se nós falamos que nós somos cristãos, a palavra é pequeno Cristo, e a gente precisa aprender com ele. Se tudo que ele fazia revelava o Pai, quando Jesus estava com os discípulos, quando estava curando, quando estava orando, quando estava comendo, tudo. Ele não dizia assim, ó, quando eu faço uns milagres, eu revelo o Pai. Foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse. Ah, quando eu multiplicar os pães, vocês vão ver o Pai. Quando eu curar alguém, vocês vão ver o Pai. Não, ele falava, quem vê a mim, vê o Pai. Identidade. Identidade. Então, quando a gente pensa em cultivar essa palavra toda aí com todas as suas derivações, é adorar o Pai como Cristo adorou. É manifestar em tudo a cultura do reino que Ele nos ensinou. Quando a gente fala de guardar, né, cultivar e guardar. Guardar é zelar, proteger, preservar. E até quando eu olho, por exemplo, não sei se vocês sabem o que é, esses dias a gente teve no trabalho uma formação só sobre isso. ODS. Sabem o que é isso? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. A ONU só errou a data, né? Eles acharam que até 2030 a gente ia acertar essas coisas, erradicar a fome, a pobreza, todo mundo ter acesso à água, tem um monte de coisa lá. Eu acho que são 17 pontos e cada um se desdobra em várias coisas. A gente, enquanto igreja, devia ser preocupado com isso. Porque a gente tem uma mania de achar que porque Jesus vai voltar, a gente não precisa cuidar da terra. Ah, porque ele vai voltar, vai restaurar tudo, então metemos o pé até ele vir. A gente devia falar sobre meio ambiente, a gente devia falar sobre cuidado com a água, a gente devia zelar pela natureza. Porque você imagina Adão no Éden, sentando, esperando Jesus vir sem fazer nada. O guardar era zelar pela criação, pelos animais, pela natureza, pelas coisas. Esses dias eu vi um meme que a pessoa colocou um adesivo no carro, foi Deus que me deu. E estava amassado. E aí estava embaixo, não dou mais nada. Você imagina Deus falando assim, eu coloquei vocês na terra para cuidar disso. Para cultivar e guardar. Porque você acha que daí porque Adão errou, não é nosso papel fazer isso. Eu acho que se ele olhasse hoje para a terra e falar, tá louco, cara. Não dou mais nada. Vocês não sabem cuidar das coisas. Tá uma bagunça. Só que a gente acha... claro, a gente tem que cuidar, tem equilíbrio. Mas tem gente que fala, os ecos chatos. E aí que tem uma galera que também fala, meu Deus, cara. Vai para uns extremos também, assim, que eu falo, também não precisa. Mas a gente cuidar com as coisas. Isso manifesta a glória de Deus. Porque isso era uma intenção de Deus para nós. Guardar, zelar pela criação. Vejam que Jesus em João 10, do 11 ao 15, ele fala que ele é o bom pastor, que esse pastor dá vida pelas ovelhas. De novo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo. Ele deu a vida pela criação. A gente precisa se dedicar mais em cuidar das coisas. Detalhes que podem fazer a diferença. Porque parece que a nossa mentalidade é de casa alugada, sabe? A gente fala, não vou arrumar muita coisa porque não é minha. Sabe que a gente fala, não é minha, eu não vou gastar muito dinheiro nessa casa aqui porque não é minha, né? Uma hora eu me mudo. Mas até isso, enquanto cristão, a gente devia cuidar da casa dos outros melhor que a nossa. Imagina, isso podia ser um testemunho, até a pessoa fala, caramba, meu apartamento está melhor depois que as pessoas saíram do que quando eles entraram. Teve uma vez que foi um conflito, uma situação conflituosa, mas literalmente, a gente deixou a casa que a gente morava quando saiu no dia de fazer pintura e tudo, eu e meu sogro e a galera da igreja, a gente realmente deixou a casa melhor do que quando a gente entrou. Mas aí a gente tem essas manias de, isso é do outro, não é meu.
Só que quem pensa dessa forma é quem não tem Jesus, que fala assim, ó, não é meu mesmo, se quebrar não tem problema. Só cuida do que é dele. E olhe lá ainda. A gente precisa ter uma mentalidade de zelo pelas coisas também, sem extremismo. Não é pra você ficar acariciando o carro, sei lá. Tem umas pessoas que, meu Deus, né? Tem umas pessoas que eu fico preocupado. É demais, assim. Tem que tirar o tênis para entrar no carro da pessoa, se deixar. Sabe? Daí você fala, não, querido. Puxa, vai devagar. Pessoas em primeiro lugar, mas a natureza, de certa forma, a gente precisa zelar pelas coisas da criação. E aí, para isso, a gente deve frutificar. Eu fico pensando quando Jesus fala assim, ó. Sem mim nada podeis fazer. Isso tem ecoado na minha cabeça. O Ju postou uma frase esses dias. Ele falou, quando Jesus disse isso, ele queria dizer isso mesmo. Não tem interpretação, não tem exegese, não tem hermenêutica, não tem nada. É isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Primeiro, então, se a gente não se relaciona com Deus, vai fazer coisas dizendo que é para Deus, como? Não dá. Essa conta não fecha. Mas ele fala assim, aquele que estando em mim não der fruto, vai ser cortado e lançado fora. Primeiro isso bugava meu cérebro, porque eu não entendo de biologia, não gosto dessa matéria, ainda que seja uma coisa que se olhar nas plantas vai ter, mas eu fico pensando, se está na mesma raiz, está na terra boa, o que define que um galho dá fruto e o outro não? Se Cristo é a origem da vida, a essência da vida, se eu tiver nele, me parecia beirar o absurdo, pensar estar em Cristo e não gerar fruto, sabe? Não faz sentido, porque... Mas porque a resposta que nós damos àquilo que nós recebemos de Cristo é que vai dizer se nós vamos frutificar para Cristo ou não. É o que nós fazemos com o que recebemos, com toda a vida que recebemos. Porque nós achamos que Cristo morreu por nós. Não sei se você sabe, se tem toda essa clareza, mas Ele morreu a nossa morte. A nossa condenação. Só que não é para a gente viver a nossa vidinha. Jesus não quer uma versão melhorada de você. Isso é coaching, não é salvação. Ainda que eu acho que isso pode servir para alguma área da vida. Mas não é sobre Bíblia. Não é sobre salvação. Cristo quer que você morra, nasça de novo, para que seja a vida dele em você. Então ele deu a vida dele para você viver a vida dele do jeito dele. E frutificar para ele. Vimos um Kaique aí simbolizando uma morte para agora viver a vida de Cristo do jeito dele. Morrer para si mesmo, porque não é para você pegar a sua vida capenga de volta e viver ela do seu jeito, porque você acha que agora é uma versão melhorada porque Cristo entrou. Não, agora é Cristo. Paulo falava assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso agora nós podemos frutificar, porque a essência da vida abundantemente habita em nós. Mas nós precisamos corresponder a essa verdade. Não é para a gente fazer o que a gente quer com os dons, do jeito que a gente quer com os dons. O Thiago pregou esses dias numa reunião de líderes sobre a restauração de Jerusalém, ali do templo, que o profeta Ageu exorta o povo, dizendo, é tempo de vocês estarem em casas, o termo da Bíblia é apaineladas, que eu fico pensando que é umas casas bonitas, né? Assim. Enquanto meu templo está em ruína, porque eles tinham recebido recurso para reconstruir o templo e usaram o recurso do templo para reconstruir as suas casas. Não é para a gente fazer isso. Não é para a gente pegar a vida de Deus, que agora nós recebemos, o coração que Ele nos deu, tirou um coração de pedra e colocou um coração de carne, o dele em nós. Não é para a gente voltar a viver a nossa vida numa versão melhorzinha. Não é para a gente fazer o que a gente quer com os dons. Ele deu dons e talentos para que Ele seja conhecido e revelado a partir de você.
Com certeza Cristo quer edificar a sua vida, sim, mas a partir da sua vida edificar outras vidas. Nada do que eu leio na Bíblia tem a ver com uma pessoa só. Quando Cristo fazia na vida de uma pessoa, ele alcançava gerações. Nós temos que pensar, duas coisas eu coloquei aqui, que problemas não podem nos parar, porque todo mundo vai ter problema. Se você romantizaram ser cristão para você, mentiram. Vai ter problema. A questão é que você nunca vai estar sozinho. Ele falou isso, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca. Mas o nosso propósito maior, mesmo que enquanto indivíduo seja me relacionar, ter intimidade, acessar Cristo, eu e Ele. Depois eu vou eu e meus irmãos. Nós agora. Porque a gente só é igreja junto. Sozinho a gente é templo do Espírito Santo. E Jesus vai voltar a encontrar uma igreja, não um monte de templo isolado. Um monte de templo separadinho, cada um na sua caixinha. Hoje eu vi um vídeo de um cara falando: eu sou cristão, mas eu sou meio antissocial, eu não vou na igreja. Ai, ai, ai. Eu falei, ai, ai, ai. Eu falei, isso é golpe, cara. Isso é golpe. Cristo falou assim: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se pedir para você pensar no maior pecador que você conhece e não pensar em você mesmo, já começou errado. E é para esse pecador, Paulo fala, a mensagem do evangelho é essa: Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo. E eu sei que minha mulher está aqui me olhando, que eu sei que ela, digamos assim, ela é mais introvertida, vamos falar. Que eu aprendi na psicologia, que extrovertido, vamos ter uma psicóloga, aleluia, para ensinar a gente sobre essas coisas. Mas que introvertido é quem carrega as suas energias para dentro, digamos assim, sozinho, com menos gente. A gente tiver eu, ela e a Laura, final de semana tá faceiro. E extrovertido é quem carrega as baterias, de certa forma, com gente. Então pensa que casou nós dois, um extrovertido e um introvertido. Mas isso não faz ela não congregar. Tem hora que ela fala: amor, sério, preciso dar um tempo, gastei minha bateria, tipo assim. Mas isso não faz, isso não é muleta para ela deixar de congregar. E a gente vai se acertando, enquanto casal principalmente, já foi motivo de briga, porque eu sou chato pra caramba, né? Ó, Edson, os irmãos estão aí, são chatos, mas estão aí, né, viu? Aleluia. Mas quando a gente pensa em propósito, que toca a minha vida, mas a partir da minha vida toca as vidas ao meu redor, quando a gente lê no Salmo que ele fala: unge minha cabeça e meu cálice transborda. Pensa comigo, se eu encher esse copo aqui agora e transbordar, vai pegar o que está onde? O que está aqui, o que está aqui, o que está aqui, tudo que está em volta. Se nós transbordarmos Cristo, é para tocar a vida das pessoas ao nosso redor. É para tocar. E aí, tem uma passagem na Bíblia que eu acho maravilhosa, 2 Reis 13, 21, que Eliseu já estava morto. Só para, depois você pode ler, mas a história, Eliseu já estava morto. E aí eles jogam um corpo que, ao encostar nos ossos, Eliseu ressuscita. Quando eu leio sobre ossos, fala da estrutura que fica para além da nossa vida. O que eu deixei depois que eu morri? Você pensa que depois que Eliseu morreu, o que ele deixou, que eram os ossos, ainda fazia milagre? Cara, você pensa isso? Deus é uma...
Será que o que nós estamos fazendo para Cristo ser conhecido vai além das nossas vidas ou vai parar quando você morrer? A gente ouviu esses dias o Francis Chan, quem não conhece, um pastor dos Estados Unidos, e ele deu um exemplo com 2 velas, e uma vela menorzinha e uma maior. Ele falou: meu papel é queimar lenha no altar, né? A Bíblia fala: o fogo queimará continuamente. Então o nosso papel é esse, sacrifício vivo diante de Deus, para que haja lenha no altar. E ele fala: vocês vão achar que eu sou a vela maior, mas não, eu sou a vela menor. Minha vida já queimou bastante, eu vou queimar até o final, mas o meu papel agora é acender essa outra vela aqui, ó, que são meus filhos, são a próxima geração, porque quando eu morrer o fogo vai continuar queimando. A gente precisa ter uma vida que vá além das nossas próprias vidas, que impacte outra geração, outras gerações. Você tem noção que uma guerra está acontecendo nesse momento por causa de uma decisão errada lá atrás de um cara? Mas que ao mesmo tempo as decisões corretas de homens nas Escrituras chegaram em nós, e a gente desfruta da Bíblia, do Evangelho, de tanta coisa, porque pessoas tomaram um posicionamento de coisas que vão além da própria vida. Lembra que eu falei, alguém com uma vida com um propósito? Propósito é mais do que a sua própria vida, é mais do que talvez 100 anos. Propósito é eterno, para que quando a gente morrer, o fogo continue queimando, Cristo continue sendo conhecido. A gente viu uns dados esses dias que, nesse dia que a gente ouviu o Francis Chan, eu anotei. Os dados dizem que no Brasil há uma crescente de evangélicos nos últimos anos. Só que isso não está impactando a sociedade. E aí isso já me incomoda pra caramba. Falar, tá crescendo um monte de evangélico, abrindo igreja, tem um monte de gente e tal. Isso não está mudando a sociedade, alguma coisa está errada. Diz que apenas 32% dos evangélicos leem a Bíblia diariamente. Como é que a gente quer conhecer Deus se a gente não vai ler o livro dele? 40% apenas dos adolescentes, 40% dos adolescentes nunca leu a Bíblia. Nunca. Não é tipo, não lê diariamente, é nunca. Cara, como é que os evangélicos estão crescendo e a sociedade não muda? De novo, porque a gente acha que propósito tem a ver com coisas pequenas, que propósito tem a ver com o que eu vou fazer e com o tamanho do meu ministério. Porque se não for igual o Reinhard Bonk, que pregou para não sei quantas mil pessoas, eu não quero. Mas você já imaginou a pessoa que pregou para ele? Uma pessoa, a importância de ser relevante para além da própria vida. Eu estava vendo também um vídeo e eu queria que a gente terminasse esse culto, eu estou caminhando para o final, mas que a gente terminasse com a real do que a gente cantou aqui, gastarei minha vida, que a gente fizesse um voto coletivo de mudar essa realidade, entender nosso propósito maior e mudar a realidade, porque Jesus falava assim, quando vocês chegarem no lugar, vocês têm que falar, eis que é chegada a voz do reino de Deus, e o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Cara, a gente precisa melhorar o ambiente que a gente trabalha, a gente precisa mudar a realidade dos lugares que a gente vai. Porque a gente é bom? Não, porque o reino está em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Fizeram um estudo, a Sociedade Bíblica Americana fez um estudo sobre leitura bíblica. Leitura bíblica. E aí fez assim, e os impactos disso na saúde do ser humano. Mental, física, e aí, vai pensar que o espiritual com certeza, mas não tem como medir. Diz assim, pessoas que leem a Bíblia uma vez na semana não tem impacto nenhum. Não teve impacto. 0. Não mudou nada. Pessoas que liam até 3 vezes, os impactos eram pouco significativos. Mudava uma coisinha ou outra. Mas todas as pessoas que liam de 4 vezes para cima, teve uma queda nos sentimentos de ansiedade, queda nos sentimentos de depressão, diminuição da raiva, as pessoas tinham menos pensamento suicida. Aumento do sentimento de perdão, resiliência e compaixão.
redução no sintoma de estresse pós-traumático, aumento no bem-estar emocional e melhora nas atitudes em relação a Deus e a Bíblia. Cara, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Todo dia. Um pouquinho. Eu já vi. Nossa, nem era tanto celular hoje igual, sabe? Mas eu lembro que tinha um post, não lembro se era Facebook ainda. Nem tinha Instagram ainda. E fazia uma analogia se a gente visitasse as Escrituras o quanto a gente visita nosso celular. Cara, tem hora que a gente, de 5 em 5 minutos, se for muito intervalo, a gente faz assim. E volta. E pega de novo. E volta. Não tem nada para fazer, pega o celular. A gente caça alguma coisa para fazer, e não estou dizendo que é pecado ver o celular. Eu também mexo no celular. Mas se a gente fizesse um voto real, assim, ó. Cada vez que eu não tiver nada para fazer, ainda que eu já me preocupo com esse voto um pouco. Que parece que eu estou dando o resto para Deus. Mas já começa num lugar melhor do que não ler nada, né? Mas se você pensasse assim, ó. Cada vez que eu tô quieto sem fazer nada. E não é para você ficar caçando coisa para fazer também, né? Pelo amor de Deus. Daí você vai ter desculpa para falar, não fiquei sem fazer nada hoje. Né? Mas cada vez que você tiver um intervalinho no seu dia para alguma coisa, você fala, vou ler um versículo. Um versículo? Você acha que não vai ter um intervalo no seu dia, pelo menos? Para a gente visitar as Escrituras? Porque Jesus disse, Ele é o verbo, é Ele. Vocês lembram o caminho de Emaús? Que eu fico pensando, isso deve ter sido bom demais. Só que eu fico pensando que quando Jesus voltar, os caras do caminho de Emaús vão pensar, teu Espírito Santo em vocês foi bom demais. A gente despreza isso muitas vezes, mas diz que o coração, Jesus, que era o verbo encarnado, falando dele mesmo, Jesus pregando, e diz que o coração deles queimava. A palavra, Ele é a palavra. Cara, eu não leio a Bíblia para pregar para os outros, eu leio a Bíblia para conhecer mais quem Ele é. É olhar e reconhecer Cristo nas Escrituras e ver o quanto isso tem a ver comigo e com você. Mesmo nas histórias mais doidas da Bíblia, que tem umas que eu não entendo e fico um tempão orando, tentando entender a lógica daquelas coisas. Só que Deus é bom, quando eu continuo orando, Ele continua me respondendo e se revelando para mim. O Gil falou, você pergunta essas coisas mesmo? Lembra, Gil, falando? Eu pergunto um monte de coisa para Deus. Eu pergunto. Ele diz, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Pensa comigo aqui, ó. Imagina se você for chamado para fazer parte de uma organização internacional. Chega para você um convite. Que para mim, nossa, esses dias fica chegando um monte de e-mail de recrutamento para mim, e é sempre o mesmo golpe, para ser vendedor de consórcio, sem querer desprezar de forma alguma, mas sem fazer entrevista, sem nada, ficar recebendo convite de trabalho, parece que só esse que chega para mim, mas eu estou bem feliz onde eu estou trabalhando, glória a Deus, mas pensa você, chega na sua caixa de entrada do seu e-mail, um convite para uma organização internacional que você admira. Uau, você fala, nossa, ó que massa, me chamaram. Ela é relevante no mundo inteiro. Você pode crescer pra caramba. Sem saber aqui, não vou falar, mas você aceitaria ou não? Você pensar aí na sua cabeça, aquela organização que você admira, talvez. Se você recebesse o convite, você aceitaria? Fala, claro. Bora, você fala, opa. Cristo convidou eu e você para fazer parte da maior organização do mundo, chamada Igreja, corpo dele, relevância internacional, possibilidades infinitas de crescimento, e não é sobre cargo, é você ser parecido com Cristo, o auge da perfeição. Só que aí a gente despreza esse convite muitas vezes e não consegue estar no culto. Porque a gente fica nessa coisa de dar desculpa com personalidade, um monte de coisa para estar no culto. Eu nem ia colocar isso, não estava aqui, mas eu vi um post hoje que está escrito assim, ó.
A igreja não salva, mas quem salva falou pra gente estar na igreja. Não venha de história. A igreja por si só não salva, o prédio não salva ninguém, mas caminhar com pessoas com o mesmo objetivo, querendo gerar Cristo em nós mutuamente, agrega as nossas vidas para a salvação. Aí eu e Tiago, só vou ler um versículo antes. Eu e Tiago entramos umas loucuras de fazer contas essa semana, vou mostrar para vocês. Mas 1 João 4, 20 e 21 diz assim, ó, se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Não dá pra gente dizer que ama a Deus e não ama o que Ele ama. E a igreja é prioridade de Deus. Ah, eu sou igreja sozinho, mentira. Ah, é movimento dos igrejados, mentira. Desigrejados vai estar escrito embaixo assim, assinado Satanás. Mentira. Não existe. A Lô fala que eu dou sempre esse exemplo, que ela já até pensou, que só na família Adams que a mão anda fora do corpo. Não tem isso aí. Se você acha que você é membro do corpo e está andando sozinho, você é uma prótese sem vida. Pode parecer, pode ter movimento, mas não tem a vida do corpo. Não venha de historinha que isso é mentira. Não tem como, cara. Não tem. E eu fico indignado, assim, ó, indignado mesmo, assim, ó. Que eu falo, Deus, aquieta o coração, por favor. Mas que o único cara que reclama de fazer parte do meio social que ele desgostar é o crente. Porque o cara que gosta de futebol, vai no jogo, precisa ficar enchendo o saco pro cara ir no jogo? Não precisa. O cara paga para ser sócio torcedor de não sei o que, paga um dinheiro lascado lá. Eu brinquei esses dias, meu sogro vai até ficar bravo, eu acho. Mas a gente foi levar ele no jogo ano passado, retrasado, R$200 o ingresso, cara, para ver o Coxa. Falei, não, cara. Falei, não, o Paraná quando jogava assim era... Ó, Cris, era quinzão e ao lado do Nescau, velho. A gente tinha noção da realidade. Mas o que eu tô dizendo é que vai dizer que não paga, né? Vamos no jogo. Gosto, preciso que fique me empurrando. Preciso o líder da torcida mandar mensagem. Ô, não vi você no jogo, hein? Puxa vida, você não veio, hein? Notei que você faltou, hein? Você já viu o líder de torcida ficar fazendo isso? Aí o pastor tem que falar, irmão, não veio hoje. Puxa vida, notei que você faltou. Falar de dinheiro então, meu Deus. A gente gasta R$100 no McDonald's, gasta R$100 em qualquer outra coisa. Mas se tiver que dar na igreja, ai, ai, ai. Esse negócio de prosperidade na igreja, a gente já fica chato. O único grupo social que reclama para fazer parte do grupo é o crente. Não faz sentido. O único que reclama para ir na igreja é o crente. Os caras que jogam basquete, vai estar lá todo domingo na Praça Oswaldo Cruz. Não precisa o cara do time ficar falando, vem jogar. Ô, cara, você não veio. Cara, se ele diz que tem prazer naquilo, ele vai estar com pessoas que gostam daquilo também. Porque tem prazer. Se a gente diz que ama a Deus, que tem prazer em Deus, como é que a gente não tem prazer em estar com pessoas que amam a Deus também? Não faz sentido. Não faz sentido. E se não tem, ore para até que você encontre e ele tenha. Negue a si mesmo e siga. Se você quer Cristo, negue a si mesmo. Como eu preciso me negar todo dia. Tem hora que eu não quero cantar, mas Deus continua sendo digno, eu canto. Ainda que não cante bem, mas eu canto. Ele continua sendo Deus. Não tem a ver com o meu estado emocional. Aí não estou bem, hoje não vou cantar. Deus vai falar, bonito, vai ficar aí birrento. Talvez o cantar é que vai gerar cura em você e transformação para você ficar bem, você fica aí mudo. Parece criança rabugenta. Olha a conta que eu e o Thiago chegamos. O Thiago mandou num grupo que mais ou menos aí a gente tem 52 cultos no ano. Cara, 52 cultos no ano, eu já falei muitas vezes, comunidade terapêutica tem isso em 2 meses. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, tem culto de manhã, tem palavra na hora do almoço, tem culto de noite. Tem. E
aí o cristão 52 no ano. Só que a questão é que daí você falta 2 no mês. Aí já deu metade já. Tem gente que vem num só no mês. Como é que você está dizendo que você tem vida da igreja? Se a gente falar da série de mensagens, tem, sei lá, 4 agora, é? Sobre propósito, você nem sabe o que aconteceu nas outras. Pega o bonde andando. A gente está construindo algo junto enquanto igreja desde o começo do ano. A gente olha o que a gente está vivendo hoje enquanto igreja, a gente está vendo isso acontecer. Uma construção coletiva. E aí, como é que você diz que você tem vida da igreja? A gente precisa se conhecer as pessoas, ter comunhão. Só que olha isso. Diz que no ano, daí eu fui fazer conta, pra caramba. ChatGPT, calculadora e coisa arada. Falei, vamos lá. Diz que um ano tem 8.760 horas. Que a gente fica acordado 5.840. Se você fosse um culto no mês só, olha isso aqui, cara. Não é possível, cara. Eu falei, não é possível, cara. Se você fosse um culto no mês só, você dedicaria apenas 0,41% do seu tempo do ano para Deus. Se você vai 2 cultos no mês, 0,82%. Se você vai todo domingo, 1,78%. Se você vai domingo e vem nas sextas na sala de oração, 3,56% do tempo. Se você vai no domingo, na sexta na sala de oração, na terça ou no outro dia que tiver célula, ação house, isso vai para 5,34% das nossas vidas no ano. Nem o dízimo do tempo a gente dá. Eu conheço um pastor amigo meu que ele todo mês ele fica 3 dias sozinho com Deus, que ele fala, eu vou dar o dízimo do meu tempo para Deus. Ele dá um jeito de ficar 3 dias só ele e Deus. Cara, digamos, e eu não estou dizendo que vida com Deus se resume a esses 3 encontros, porque eu já falei, a gente precisa ter vida com Deus para além disso. Mas se você for uma pessoa que frequenta pra caramba, 3 encontros na semana, no ano isso não dá 10% da nossa vida. Só que a maioria de nós não frequenta tudo isso. A gente não está domingo, terça e sexta. Às vezes se estiver na escala, senão a gente não está. Pensa, dormindo a gente passa 33% do ano. Comendo 8% do ano. Comendo já é mais que na igreja, cara. Se Ele é o pão da vida que nos alimenta, como é que a gente diz se alimentar dele menos? Quem é aqui que come uma vez na semana? Tem alguém que come só no domingo? Ninguém, né? E nós dizemos nos alimentar das escrituras no domingo só? Não é possível. A gente passa horas na Netflix, horas nas redes sociais, horas fazendo qualquer outra coisa. E aí a gente é fraco espiritualmente e não sabe por quê. Deus é ruim. Deus é ruim, daí o cara vem brabo pro culto daí. Deus, se o senhor não falar comigo, eu vou embora. Aí a hora eu falo, cara, tem hora que eu falo, nossa, era eu e o Thanos. Vários caras, se eu fosse Deus querido, não, filhão, dá licença, você é muito chato. Não dá, cara, não dá. Se nós amamos a Deus, nós precisamos nos importar com o que Ele se importa e se importar com a edificação da sua igreja. Porque nós somos igreja. E aí terminando mesmo, falando sobre missão, né? Tipo, que a gente também a gente bagunça os conceitos bíblicos. A gente acha que missionário é só quem foi para outro país. O irmão é missionário, foi lá para a África. Se você entender a palavra missionário é quem tem uma missão. Se você entende quem Deus é, quem você é nele, o que tem para fazer,
gente vai ser missionário, uma igreja missional, alcançando pessoas em tudo que você faz, não só no domingo, não só na terça, não só na sexta, em tudo que a gente faz, porque a gente está debaixo de uma missão, e a missão é edificar a igreja, fazer Cristo conhecido, gerar Cristo em nós, porque Ele é a esperança da glória. Sabe o versículo que eu li a hora que a gente foi batizar o Kaique? Ele não é para o ministério de evangelismo. Ai, a galera é de evangelismo, né? Só o evangelismo que vai fazer o ID. É só a galera de evangelismo que vai falar de Jesus. ID, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Você acha que é para alguns essa ordenança de Deus? É para alguns? Ela é para todos. Se você é filho, você deve ser um missionário. João 1,12 diz: todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é poderoso, é para ser. Tiago 2, do 14 ao 16, ele fala: a fé sem obra, resumindo, é morta. A gente precisa praticar a nossa devoção, a nossa fé, a nossa espiritualidade. E adorar em espírito e em verdade tem a ver com fazer a partir de quem somos. Nossa missão é continuação da missão de Cristo. Não é que a gente tenha uma missão própria, mas que a partir dos seus dons, talentos, habilidades, Deus vai manifestar o Pai através de mim, de você, com várias formas. Eu falei ontem, eu acho, que quando o povo judeu fazia algumas coisas, as pessoas sabiam que um judeu tinha feito pela excelência que tinha até debaixo da cadeira, por exemplo, porque era tão bem feito. Por quê? Para glorificar a Deus. Não é porque ele queria cobrar mais, não, vai ser mais cara a minha cadeira, pá. Não, é porque era para glorificar a Deus. Fazei tudo como para o Senhor. Bíblia. Então, se você já tem uma profissão, né, específica, seja um missionário na sua profissão, sabe? Seja um médico para a glória de Deus, seja um professor para a glória de Deus, seja um mecânico para a glória de Deus, seja o que você entende que você tem habilidades e talentos para a glória de Deus. Tudo aponta para Cristo. O propósito da vida não é outro senão Cristo. Estar com Ele, viver nele, revelar a Ele. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim, tudo sobre Ele. Eu queria terminar essa palavra lendo a frase que eu li no começo e um versículo. E aí eu queria convidar para que todos nós realmente cantemos uma canção, oremos juntos, mas que seja esse voto coletivo. Vamos ler mais a Bíblia, vamos congregar, por favor, vamos se comprometer com essa organização internacional chamada igreja, vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos se permitir ser cuidado, vamos caminhar como igreja para que Cristo seja conhecido. Vamos ler a Bíblia todo dia junto e a gente se ajudar. A gente faz uns papelzinhos para a gente, enquanto igreja, faz um plano de Bíblia, tal, vamos ler, tal. E aí a galera, é legal que a galera falou: pá, li hoje, marca lá. Mas além disso, a gente trocar, conversar sobre, o que você leu? Eu tenho um grupo com um amigo lá de Embaú, que a gente tem o hábito de ler a Bíblia e a gente combina, vamos ler Atos, por exemplo. E aí eu leio o capítulo 1 e mando o que eu aprendi para ele por áudio, e ele fala assim: eu vou ler, eu não posso escutar os teus áudios antes de ler, eu não sei influenciado, ele fala. Eu vou ler e aí eu mando os meus, depois que a gente mandar a gente escuta. E a gente é mutuamente edificado pelas escrituras, sabe? Tem isso, e aí, leu, não leu, sabe? E aí? Porque se a gente se encontra para comer, para jogar bola, e Cristo não fizer parte do nosso assunto, isso não é comunhão.
Isso é só rolezinho. Quando a gente gosta das coisas, não fala das coisas, cara. A gente gosta de uma coisa, ela é assunto nosso, não é? Sei lá, minha avó gosta de novela. Toda vez que eu vou na casa dela, ela briga com as pessoas da novela e fala da novela. Como se fosse de verdade esse personagem, ela fala, sabe? Ah, aquela mulher mentirosa, não sei o que, tá fazendo não sei o que, ela conta pra mim. Eu nem vejo novela e ela conta. É o que ela gosta. Ela compartilha comigo o que ela gosta. Cristo precisa ocupar os nossos assuntos, sabe? Mas a gente precisa ler a Bíblia, pá. Senão a gente não sabe nada. Eu acho muito legal quando a gente canta canções que eu sei onde está a referência à Bíblia. Oh, que legal, a gente está cantando a Bíblia. Ou depois eu leio e falo, nossa, aquele cara está cantando esse negócio aqui, ó. Ó, descobri onde é que está. Cantar as Escrituras, viver as Escrituras. E aí voltando na frase diz assim, o ponto mais alto da vocação cristã não consiste em nos tornarmos pastores, profetas, apóstolos ou algo do tipo, mas em nos tornarmos semelhantes a Jesus, pois todos esses ofícios não são um fim em si, mas um meio que aponta para o alvo sublime, a perfeita varonilidade, a estrutura do varão perfeito, a saber, Cristo. Mateus 5,16 diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu queria que a gente terminasse a mensagem com isso. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí de novo, eu queria que a gente fizesse um pacto coletivo, um voto coletivo de chamar um ao outro, de cuidar um do outro, de ler a Bíblia junto, cantar sobre isso, mas que não seja mais uma canção, que seja o nosso voto. Quando a gente fala, gastarei minha vida, querido, eu vou gastar minha vida até Jesus voltar, mas eu quero que a gente gaste junto, até Ele voltar. Eu quero realmente daqui 20 anos estar conversando com o Ju sobre Cristo sendo revelado para nós, com o Iron, com vocês todos. Eu quero, caminhar junto com aí que está falando de coisas que Deus vai estar falando para ele, fazer o casamento dele. Ele fala, vai fazer um casamento, em nome de Jesus, fazer o casamento, batizar os filhos um dia, sabe, ver eles caminhando no Senhor. E quando a gente morrer, o